Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Eu espero que todos vocês estejam muito bem para a glória do nome do Senhor. Nesta manhã, eu gostaria de falar com os irmãos um tema que é muito pouco abordado, mas de extrema urgência, principalmente no reino de Deus, aonde, infelizmente, muitos pensam que no nosso meio nem existe, mas a verdade é que tem se tornado o mal do século, conhecido, abordado, talvez por agora, mas já existente há muito tempo. E está aqui uma grande oportunidade que o Senhor me concedeu de poder falar com os irmãos um pouquinho acerca desse tema. Tá curioso? Fique comigo até o final e você vai ver o quanto Deus já tem cuidado do seu povo e o quanto Ele ainda quer cuidar do seu povo em meio a tantas coisas que têm acontecido, principalmente nesses últimos dias. Amém? Domingo agora eu tive a oportunidade de participar de uma palestra em uma das nossas filiais da Boas Novas de Alegria, que foi justamente acerca das nossas emoções, da saúde das nossas emoções. Um psicólogo veio e trouxe ali uma palestra maravilhosa, abordando os temas sobre ansiedade, depressão. E eu sei que isso é um tipo de assunto que gera muita polêmica, porque para muitos, muitos acham, consideram como talvez algo não tão importante assim, não existente, principalmente no meio do povo de Deus, a qual nós vamos aqui falar sobre versículos bíblicos que apontam que isso já existia há mais de 2000 anos atrás e que talvez por uma falta de entendimento maior sobre o assunto, falta de oportunidade ou até mesmo por não ter sido um assunto assim tão falado, na época que cada um, enfim, iniciou o seu ministério, talvez eles não aprenderam sobre isso, o que também é um assunto, vasto, e que todos os dias nós estamos aprendendo um pouco mais, mas que não deve ser negligenciado. A ansiedade e a depressão. Muitos são os que, infelizmente, acabam por viver em algum aspecto da sua vida, dependendo de alguma circunstância ou qualquer circunstância que seja, talvez já tenha passado por isso. E talvez dentro do âmbito religioso há um preconceito. E por meio disso, muitos se calam, chegando até vir a óbito. Muitos, irmãos, muitos. Estava conversando com o meu pastor, que eu falei, pastor, às vezes é quase impossível de imaginar como que fica, como que se dá alguém que conhece a Deus, que teve encontro com o Senhor e viver umas coisas como essa. E muitos, infelizmente, chegam a tirar até a sua própria vida. Você está vendo, meus irmãos, como não dá para negligenciar o assunto? É porque ele é real. Não tenha como, é uma frescura, porque não é uma frescura. Estou aqui para te dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Ele quer cuidar da nossa vida física exterior, Ele também quer cuidar e gerenciar as nossas emoções. Quer cuidar de nós. O texto básico que o psicólogo usou lá é o mesmo que eu gostaria de utilizar aqui, que é na carta, a epístola de 3 João, no versículo de número 1 e 2, que eu quero ler para os irmãos, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que aqui é interessante, que eu estava até dando uma frisada hoje pela manhã, para ver se realmente era isso que eu ia falar. E o Senhor trouxe no meu coração que quem vai escrever essa epístola é o apóstolo João, a quem ele mesmo se chama em sua carta, de um dos evangelhos lá de João, a qual ele mesmo se identifica, ele mesmo se chama como amado, o apóstolo amado. Porque é isso que ele tem dentro de si, é isso que ele reconheceu como identidade, uma característica extremamente, pessoal, que ele mesmo
atribui dependendo do contato, do convívio e da intimidade que ele tinha com Jesus. Então, o mesmo título que ele dá a si, lá no Evangelho, ele na sua terceira epístola está falando para Gaio. A palavra Gaio vai dizer que aquele que é alegre, servo, aquele que é alegre, servo alegre. E você vai ver que este homem, tem alguns versículos que eu não deu tempo aqui de eu anotar, mas há alguns versículos que ele é um homem que é companheiro do apóstolo Paulo. Ele é alguém que ele está trabalhando dentro do reino, fazendo coisas em prol da casa do Senhor. É alguém que está consequentemente, aliás, e continuamente trabalhando em prol do reino. E é alguém que o apóstolo Paulo está dizendo a ele que deseja que ele seja ali, sabe? Que as coisas todas vai bem, principalmente na sua saúde exterior. Assim como, fazendo uma comparação, vai bem a sua alma. O que me faz compreender, de acordo com o texto, que Gaio é alguém que está tão bem dentro de si que expõe para fora. Mas há algo ainda do lado de fora que não está bem. Talvez seja a sua saúde. O texto ele não é enfático, ele não é tão explícito quanto a isso, mas de acordo com a leitura faz você compreender que o apóstolo ali, aliás, que o apóstolo João, aliás, ele está desejando que todas as coisas vão bem, assim como vai bem a alma dele. Então você vai ver que a alma de Gaio é uma alma sarada e, consequentemente, o seu exterior também vai bem, porque por dentro está bem. Então você vai ver que a alma, ela é o centro das nossas emoções. Domingo agora, aliás, na terça-feira nós fizemos ali a reposição de aula, que justamente no domingo estávamos na palestra. A reposição de aula na terça-feira foi justamente sobre a escola bíblica dominical. E a 7ª lição desse mês, pela revista da CPAD, foi justamente sobre que Deus tem uma promessa de dar um novo coração. Então, esse novo coração, antigamente as leis foram dadas em tábuas, exterior, e Deus está falando através da sua palavra também no livro de Jeremias que ele está dando um coração novo, e é neste coração, esse novo pacto, que ele vai gravar as palavras, os mandamentos dele. Então está falando de uma mudança de algo que está gravado do lado de dentro. E sendo essa transformação aqui dentro, ela vai refletir pelo lado de fora. Eu sei que muitas pessoas até têm um certo preconceito de dizer, porque Deus só quer o meu coração, talvez dando como desculpa, talvez, por de repente não estar presente, não ser alguém que tem uma transformação assim, sabe, do alto da cabeça à planta dos pés. E aí, em contrapartida, a resposta dada a essa pessoa que diz que Deus só quer o coração, alguns vão dizer porque Deus não é açougueiro. Mas deixa eu te falar uma coisa é certa, se Deus tem o seu coração, Ele terá todo o seu corpo, porque é nele que as tábuas, as palavras estarão gravadas, é nele que se você esconder a palavra no seu coração, é nele que quando está guardado, você não peca contra Deus, e quando o seu coração está bem, quando a raiz das suas emoções, quando a janela da alma, o centro da vida está bem, todo o resto está bem. Você vai ver que até o psicólogo falou uma coisa, é verdade. Elias, em sua passagem, vai dizer que ele olha para si e fala, olha, basta, Senhor, tira a minha vida, eu já não sou melhor que os meus pais. E dele vai e se esconde na caverna. Ele pede a morte para Deus em seu ânimo, no seu desespero. Alguns vão dizer que era uma depressão profunda que ele estava vendo, o último estágio de depressão, porque ele ansiou pela própria morte. Repare, ele não tirou a própria vida, mas ele ansiou que Deus a tirasse. Porque ele é servo de Deus e sabia que tirando a própria vida não era uma boa ideia. Mas ele pediu, Senhor, no seu ânimo, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Ele agora foge de Jezabel. Jezabel quer o matá-lo, mas ele foge da morte. Mas em seu ânimo ele pede pela morte. Olha só que coisa. Não sei se vocês já repararam nisso. E ele vai se esconde na caverna. Deus não mandou ele para a caverna, mas a caverna naquele momento foi um lugar de refúgio. E quando ele vai para a caverna, passa terremoto, passa, sabe, grandes coisas. E Deus fala com ele numa voz mansa e fala, Elias, o que você faz aqui, Elias? Tem mais 7.000 que ainda não se dobraram. Tem alguém que você ainda precisa ir lá e ungir, que era no caso Eliseu. A obra com você, a minha missão na terra com você ainda não acabou. Ainda que você esteja escondido, Deus está falando através dessa palavra. O que você faz aí escondido? Você precisa de alguém para andar do seu lado.
Você precisa de alguém. Isso tudo, irmãos, quer dizer que você, alguém que passa por uma situação como essa, um dos métodos que foi dito lá, eu quero transmitir para os irmãos, é que se você está passando por algum problema complexo, que seja, ou depressão, ou uma crise de ansiedade, converse, fale, procure ajuda espiritual, comunique as suas necessidades aos santos e também procure uma ajuda, um médico. Ei, quem deixou os médicos na terra, quem deu inteligência a eles foi Deus, foi o Senhor. Então, faça a sua parte. E Deus, eu tenho certeza que tem poder. Presta atenção, irmãos. Se o teu coração for dele, fale em oração, irmão. Senhor, eu preciso de ajuda. Ei, não é preconceito. Não negligencie. O Senhor quer cuidar tanto da sua vida física quanto da sua vida espiritual e também emocional. O próprio Jesus teve, né, ali a sua crise. Você sabia que aquele ato que aconteceu com ele, quando ele estava orando no jardim de Getsemane, diz que ele estava tão angustiado que quando ele suava era gotas de sangue. Isso era uma coisa muito rara que acontece na medicina, mas é só você procurar hematidrose. Hematidrose é o nome daquela coisa que aconteceu com ele. É raro, mas acontece. É quando a pessoa está num estado, você sabe, de aflição, de angústia, de ansiedade muito grande. E de repente ela começa a ficar tão, mas tão assim aflita, que sai gotas de sangue. É raro, mas acontece. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava em uma profunda agonia. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Você viu como isso não é frescura? Ansiedade, como ele disse, até certo ponto é bom, porque te faz você estar preparado para aquilo que vai vir. Mas a ansiedade em excesso, a alta preocupação, o medo do que vai acontecer no futuro, isso já é uma coisa que precisa de ajuda. E eu quero aqui motivar, incentivar e encorajar você que procurar um médico não é uma falha, talvez na vida espiritual, não é. Procurar um médico, procurar ajuda, não é declarar aí uma fraqueza, mas é mostrar o quanto você é forte e dizer que você sozinho não consegue fazer nada. Nós precisamos de Cristo, precisamos um do outro. Repare que o texto vai dizer que o apóstolo João está falando, olha, amado, eu quero que tudo te vai bem assim como vai bem a tua alma. E aí eu te pergunto, e quando a alma não vai bem? Reflete do lado de fora, todo mundo sabe disso. Nós somos somos composto de corpo, alma e espírito. Nós somos sabe, composto de uma tricotomia. Eita, meus irmãos, me perdoa aqui, que agora embaralhou foi tudo. Mas tricotomia. Corpo, alma e espírito. E você acha que Deus não quer cuidar, principalmente da nossa alma? Você sabe que a Bíblia diz sobre o corpo que volta o pó que o deu lá no livro de Eclesiastes? O corpo vai para o pó. O espírito vai voltar para Deus, que foi Ele que deu. Agora a alma, essa é eterna. Ela que terá que decidir o destino. Se será uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. E se a alma não está bem, o corpo vai padecer. E nós precisamos, irmãos, nos dias de hoje, irmãos, é século 21, pode ser o mal do século, mas desde o tempo lá passado, da época da Bíblia, lá da época dos povos antigos, já existia isso. E o que nós temos visto? Pessoas com preconceito. Não negligencie os cuidados que Deus quer dar a você. E os cuidados que o Senhor também colocou nas mãos de médicos, pessoas responsáveis da saúde, para nos auxiliar. Converse, ore, comunique a sua necessidade aos santos, diga para alguém, olha, eu não estou bem. Isso não é fraqueza, isso não é fraqueza. Isso é mostrar que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nisso daí. Peça ajuda ao Senhor. Eu conheço homens e mulheres de Deus que passaram por isso. Eu também. Não é frescura, não negligencie. Deus quer cuidar do seu povo, Deus quer cuidar da nossa vida. Não negligencie, procure ajuda. Procure uma ajuda. Os céus está disposto, os céus está aberto. Deus quer nos ajudar. Quer cuidar, quer gerenciar as nossas emoções. Para que tudo nos vá bem. Eu sei que, sabe,
O esgotamento emocional chega. Ô, irmão, eu tô falando aqui de Gaio. Gaio tá trabalhando na obra. E quem trabalha na obra sabe que não é fácil lidar com pessoas. Pastores grandes, sabe? Fardos de uma igreja inteira, talvez com inúmeros problemas, inúmeras situações, sabe, assim, difíceis. Lidar com o povo não é fácil. Imagina Moisés, eita. Olha o sogro dele, Jetro. O Jetro, o sogro dele, fala assim: Moisés, calma aí. Chama 70 anciões aí pra te dar uma força, aquilo que realmente for, né? Vai pra você, mas o que os outros podem resolver, meu amado. Você precisa de ajuda. Tá na batalha, eita, não consigo sozinho. Chama Arão e Ur, levanta as mãos, mas ajuda. Deus está falando, irmãos, grandes líderes, vivendo, sabe, com esgotamento emocional, esgotamento, sabe, espiritual, tá cansado. E muitos, infelizmente, irmãos, têm tirado a própria vida. Olha que triste isso, principalmente no meio do povo de Deus. Isso é horrível para qualquer um, sendo povo ou não sendo, pertencente ao nosso, né, pertencente àquilo que nós acreditamos que é Cristo, vivendo o cristianismo ou não. Isso é horrível. Setembro Amarelo tá aí, é para o mundo todo, é contra o suicídio. Nós estamos aqui nesta manhã, falando por meio da palavra. Deus quer cuidar e quer gerenciar as nossas emoções. Cansaço, esgotamento vai acontecer, principalmente para aqueles que, sabe, estão continuamente trabalhando e lutando por vidas, como são os pastores, como são os líderes, irmãos e irmãs que levam a família no joelho. Cansa, mas o Senhor quer revigorar, quer restaurar e quer renovar as nossas emoções. Os nossos temperamentos precisam passar pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser moldados, sabe, ter o caráter ali afunilado pelo Espírito Santo. Não é fácil, eu quero te dizer que não é. E ainda que para você seja impossível, eu quero te apresentar o Deus de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E Ele nesta manhã quer cuidar da sua alma. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega mesmo, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor Jesus, Ele é o mais interessado em curar a raiz das nossas emoções, que é a nossa alma. Porque ela sim é que tem um destino eterno. Ela é que vai viver eternamente. E se a tua alma estiver bem, todo o corpo estará bem. Se ela estiver mal, o corpo vai padecer. Se você precisar de ajuda, fale, ore, converse com o seu líder, vá ao médico se for necessário, mas não vamos perder essa batalha para o inimigo. O Senhor quer cuidar de nós, e lá desde o começo Ele já dizia. Isso não é só de agora, irmãos, eu sei que está abordando agora, porque tem sido, né, mais vívido agora, mas Deus já estava falando sobre isso há muito tempo. Ele quer cuidar da sua igreja, Ele quer cuidar do seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa mensagem. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, irmãos. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você percebe que já identificou alguma coisa, chorando demais, talvez triste, sabe? Talvez sem falta de apetite, né? Talvez assim, não quer falar, quer ficar sozinho. Olhe por essas pessoas e ore. Identificou isso, clame pela vida dele, ajude-o. Em nome de Deus. Tem pessoas que não têm força sozinha. E tem pessoas que, mesmo sozinhas, as suas, sabe, atitudes estão demonstrando que ela precisa de ajuda, está pedindo socorro, ainda que não abra a sua boca. Vamos fazer a nossa parte. Cristo está conosco, meus irmãos. O Senhor quer gerenciar e quer cuidar da nossa saúde física, emocional e também espiritual. Compartilhe esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, me ajude a continuar propagando o Evangelho do Senhor. E fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.